Alô pessoal! Aos poucos e gradativamente a máscara da China e dos governos aí ditos socialistas aí comunistas vai caindo e suas intenções vão ficando cada vez mais claras. Eu estou aqui com algo bem aparentemente não recente, né, de 17 de fevereiro de 2021 e só agora eu fiquei sabendo. O título é, quem quiser procurar aí, da BBC News: o governo chinês investe em propaganda educacional para tornar meninos mais viris. Repito, tornar meninos mais viris. O que essa mensagem significa? Isso será que ofende aos grupos e minorias LGBTQI a mais? Vamos lá. O governo chinês acredita que os jovens do país se tornaram muito femininos, diz a matéria. É o que sugere o comunicado recente do Ministério da Educação, que gerou bastante polêmica nas redes sociais. O comunicado, publicado no site do Ministério, foi qualificado de sexista por vários usuários das redes sociais. Outros procuram culpados pela suposta imagem pouco viril dos homens chineses e apontaram o dedo para as celebridades chinesas do sexo masculino. A proposta de prevenção da feminização dos homens e adolescentes faz um apelo para que as escolas reformulem totalmente as aulas de educação física em vista na contratação de professores. O texto recomenda que sejam recrutados ex-atletas e pessoas com experiência esportiva para o corpo docente das escolas, além do, entre aspas, desenvolvimento vigoroso de determinados esportes, como o futebol, com o objetivo de cultivar a masculinidade de ambos. É engraçado, né? Tem hoje em dia o futebol feminino, né? E é na cabeça dos chineses, eles acham que o futebol tem esse poder de trazer algum tipo de virilidade e tal. Vamos ver se eu encontro isso aqui também na G1 Globo.com. Olha só, hein? Quem diria? O governo chinês investe em programa educacional para tornar meninas mais viris. Aqui que fala aqui, se vai copiar alguma coisa, O governo chinês acredita que os jovens do país se tornaram muito femininos. Isso sugere mensagens do Ministério da Educação que gerou bastante polêmica. Declaração, deixa eu ver aqui, mas que declaração publicada no site do Ministério foi considerada sexista, mesma coisa, né? A proposta de prevenção da feminização dos homens e adolescentes faz um apelo para que as escolas reformulem totalmente as aulas de educação física e investam na contratação de professores. Mesma coisa, vamos ver. Fracos, tímidos e autodestrutivos. Havia alguns sinais de que um movimento desse tipo estava prestes a eclodir na China. Em maio do ano passado, um delegado do principal órgão consultivo do governo disse que muitos dos jovens da China tinham se tornado fracos, tímidos e autodestrutivos. Zefu afirmou que havia uma tendência à feminização entre os jovens chineses do sexo masculino que, entre aspas, inevitavelmente colocaria em risco a sobrevivência e o desenvolvimento da nação chinesa. Quer dizer que eles têm preconceito, né? Que engraçado, hein? Quem diria, hein? Não são socialistas, pró-minorias e tal? Ou será que a máscara aos poucos está caindo ou fica cada vez mais inevitável devido ao excesso de informação? A menos que fosse, entre aspas, administrada com eficácia. Segundo ele, o ambiente doméstico era em parte culpado, já que a maioria das crianças chinesas é criada por suas mães ou avós. Quer dizer que mães e avós, o contato com mulheres geram homens afeminados, então isso é preconceito, hein? Eu fui criado com mãe e avó, nem por isso não mudou nada, mas vamos continuar aqui na matéria. E o crescente apelo a certas celebridades masculinas significa, na visão dele, que muitos meninos, entre aspas, não queriam mais ser heróis do exército. Então, quer dizer, pimenta no outro e refresco. Então, quer dizer, eles têm que... Então, mas não são as feministas que disseram que querem direitos iguais e tal, mas e as minorias também querem direitos iguais. Qual o problema dos gays servirem no exército? Qual o problema das mulheres também servirem? Existe distinção agora entre gays, homens e mulheres sobre a prática do exercício militar?
Parece que na China sim. Ele sugeriu então que as escolas deveriam desempenhar um papel mais central para garantir que os jovens chineses recebessem uma educação equilibrada. Quer dizer que ser gay hoje em dia, então, para os chineses é ser desequilibrado, então. Do que os homens têm medo, entre aspas aqui. A relação das pessoas da declaração do governo foi avassaladora e a maioria odiou o conteúdo. Milhares de chineses expressaram sua indignação nas redes sociais, muitos chamam a mensagem de sexista. A feminização agora é um termo depreciativo? Questionou um usuário na rede social, recebendo mais de 200 mil curtidas. Outro acrescentou, entre aspas, as crianças também são humanas, sendo emotivas, tímidas ou gentis. Essas são as características humanas. Outro aqui, entre aspas, do que os homens têm medo? De ser iguais às mulheres? Perguntou um terceiro. Há 70 milhões de homens a mais do que mulheres nesse país. Vendo o outro. Nenhum país no mundo tem uma proporção entre sexos tão distorcida. Isso não é masculino o suficiente? Nenhuma dessas propostas partiu de mulheres, observou o mesmo usuário. Muito já foi escrito sobre como a liderança da China é significativamente dominada por homens. Que curioso, hein? No entanto, alguns meios de comunicação no país, a grande maioria sob o controle estatal, a medida foi bem recebida. Não sei quanto, observou que havia tal. E aí por aí vai, essa é uma expressão na moda que se refere aos jovens chineses, vistos como impecáveis, bem tratados e classificados. A banda Tough Boys, o cantor chinês Lu Han, se enquadra nessa categoria, assim como muitas estrelas do K-pop. O segundo jogador de basquete Yao Ming tem ganhado fama nacionalmente. É notável que o futebol está incluído realmente na proposta. Mas não é uma surpresa, o presidente Xi Jinping já falou anteriormente sobre a sua esperança de que o país se torne uma superpotência mundial de futebol em 2050. E por aí vai, não vou continuar, não quer bem, aí vai. Tem embaixo, vamos ver só uma terceira rosa aqui. Notícias do UOL. 3 de abril. O governo chinês investe em propaganda educacional para tornar meninos mais viris, na UOL e na Veja também. Veja, a China propõe ensino de masculinidade para evitar troca de papéis de gênero. Olha só, que interessante, hein? Quem diria, China? O Ministério da Educação da China, Só as chinesas são tradicionalmente vistas como menos intelectuais e espera-se que sejam menos competitivas. As normas de gênero estão realizadas na filosofia tradicional, no qual 2 elementos governam. As normas de gênero elementos governam o mundo. As mulheres são associadas ao elemento mais suave e passivo, o yin, enquanto os homens são representados pelo elemento mais forte, ativo, o yang. Olha, que loucura, hein? Tenho certeza que as nossas faculdades nada dizem sobre isso. É engraçado quando sai alguma coisa pejorativa assim no movimento socialista, né? Movimento que inclui o socialismo e o marxismo, eles omitem, né, a informação. A preocupação da China com as proezas físicas do seu povo começou durante o século da humilhação, período de 1839 a 1949, quando o país foi repetidamente colonizado e dizimado pelo tal, construindo depois a narrativa de que a sua liderança do país fortaleceu para resistir e vencer o Ocidente. Mas os papéis de gênero estão mudando o mundo inteiro, inclusive na China, e o plano de encorajar a masculinidade, entre aspas, né, acendeu um debate sobre os estereótipos prejudiciais para homens e meninos. E aí segue, só aqui ver se tem mais alguma coisa. Veja, Twitter, pensar contemporâneo, eis-me aqui, tal. Mas é isso aí, é bom que a máscara aos poucos vai caindo, né? Forte abraço.